retornamos. Estou com a presença da doutora Laura Lúcia Martins, que é ginecologista e obstetra. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, Renata. Eu quero agradecer o convite de estar aqui hoje participando do seu programa e da gente poder conversar sobre esses assuntos tão interessantes e tão atuais, né? Não, com certeza. E por falar em assuntos interessantes, vamos começar. Qual seria a idade ideal para uma adolescente ir à ginecologista, doutora? Bom, você diz a primeira vez, né? A primeira consulta. Então, não existe, na verdade, uma idade ideal, né? A gente orienta os pais que sempre, ou os pais, ou os responsáveis, né? Que sempre que virem algum sintoma, algum sinal de que a menina está com algum corrimento, alguma coceira, apresentando manipulação excessiva dos genitais, alguma coisa que leve independentemente da idade. Geralmente, o pediatra, nos exames clínicos, na rotininha, acaba fazendo esse acompanhamento. Quando ele acha a necessidade de um ginecologista avaliar o caso, ele nos encaminha. Eu tenho pacientinhas de todas as idades, pequenininhas, né? Muitas vezes começa desde pequenininha essas disfunçõezinhas, essas diferençazinhas, né, doutora? Exatamente. O que a gente orienta mesmo é: caso não ocorra nenhum sintoma, não perceba a necessidade de procurar o ginecologista, que leve a menina um pouquinho antes da primeira menstruação. Que hoje em dia é muito precoce, né, doutora Laura? Cada vez mais precoce, né? Porque aí sim ela vai precisar de muita orientação, porque o corpo dela vai mudar, ela vai ter que aprender coisas sobre a higiene, sobre uma mudança muito grande. Muito grande, sobre os hormônios ela tem que estar preparada. Vamos supor ainda que ela não foi consultar um pouquinho antes da menstruação, da primeira menstruação. É uma fase que as amiguinhas já estão menstruando, as coleguinhas já estão menstruando e ela ainda não, né? E ela já começa a ficar preocupada. Começa a ficar preocupada, e não vou, às vezes está resistente, a mãe sente aquela resistência. Não foi, a gente pede para que vá depois da primeira menstruação também para falarmos sobre cólica, sobre o fluxo, o porquê que ela menstrua, né? Muitas não vários assuntos que são de extrema importância, né? É uma consulta bem demoradinha. Muitas ainda não tiveram o corpo humano na escola, né? Então a gente mostra, a gente tem o material didático, o jeito, a atenção é especial só para ela naquele momento, não somente isso, né, doutora? Mas muitas mães às vezes não sabem como lidar com essa situação e como explicar isso para sua filha. Prefere levar para um profissional especializado. Exatamente. E vamos supor ainda que não foi antes da primeira menstruação, que não foi depois da primeira menstruação. Aí a gente fala, leve quando começa a namorar. Começou a namorar, leve que as mudanças vão começar a aparecer. Uma batalha de orientações, realmente. Muitas, e explicar para ela que se ela amadureceu a ponto de começar a namorar, ela tem que amadurecer também ao ponto de se cuidar, de saber o que vai acontecer ali pela frente. Perfeito. O que ela vai sentir, o que ela tem que se cuidar, né? E não que a gente vá reprimir, porque muitas vezes os pais reprimem, né? Porque você quer o melhor para o seu filho. E às vezes é apoiar e explicar para ela, né? Que melhor do que ter alguns transtornos que não estavam previstos na vida dessa pessoa, dessa criança ou dessa adolescente, enfim. Hoje nós temos que nos preocupar com tudo, né, doutora? Então são esses os momentos. E realmente, hoje em dia, está tudo muito precoce. Então é muita informação, é muita parte visual, acredito. Porque tem muitas crianças, às vezes, tem que até segurar a primeira menstruação por causa do crescimento. É muito comum também. É muito comum, sim. Isso acaba que o pediatra acaba vendo mais que a gente. Tem esse acompanhamento mais de rotina, né? Isso, altura. Já conhece, né, a criança há muito tempo também, né? E eles acabam mais atentos a isso do que nós ginecologistas. E doutora, hoje temos muitas informações, apesar de que a gente estava comentando agora há pouco que muitas mães às vezes têm vergonha de conversar com a filha, ou de repente aquela adolescente que passou por um motivo ou por outro, mas que não levou. E essa adolescente, no caso, ou essa criança que ainda está se transformando, né, desenvolvendo, e acontece de engravidar. É muito comum isso, essa gravidez precoce ainda? No século XXI é muito comum isso? É muito comum. Estatisticamente, Renata, a gente sabe mais ou menos que em torno de 700 mil meninas ganham neném
viram mães por ano no Brasil. Então, são meninas de 10 a 19 anos, né? Que a gente classifica a adolescência até os 20 anos incompletos. E essas primeiras mais novinhas, os pais normalmente que têm que assumir, que às vezes elas não sabem nem como cuidar, né? Então, olha, tem mil coisas pra gente falar sobre isso. Porque esse número, né, tão grande, tão alarmante, a gente sabe que uma boa parte é da população socioeconômico-cultural mais desfavorecida. Né? A gente sabe tudo da pobreza, do posto de saúde, da dificuldade e, né, da desestrutura familiar. Aquela menina, o pai tá, né, nem precisamos comentar. Mas a gente vê também que é muito comum engravidar na adolescência no meio socioeconômico-cultural melhor, mais favorecido. Principalmente porque muitas vezes falam assim, uma vez só não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Então com certeza, falta de orientação, a falta de comunicação, vergonha, tudo isso tem que ser deixado de lado. Isso, né, doutora? Que é aí que vai atrás, normalmente aí assim, que vai atrás. Acontecer para poder procurar ajuda. Exatamente. E você sabe que se a menina engravida nessa fase, é uma fase que ela tá, né, se preparando, se desenvolvendo, tá estudando. Eu até brinco assim, olha, você engravidou, foi a melhor coisa que te aconteceu. Porque você poderia ter pego, foi ter engravidado. Se você pega uma doença. Porque já que aconteceu também, né, doutora, não dá para desestimular, tem que incentivar, na realidade, para ter uma vida normal, ou quer dizer, ou pelo menos cuidar dessa criança que não tem culpa, né? Não, claro que não. É apoiar, né? Com certeza. E doutora,